O programa de hoje está sensacional. O meu convidado, ele é dono e criador da GFN, a maior empresa de gestão de moda do Brasil. Ele começou num carro e hoje está no escritório com mais de 10 mil metros quadrados. A maior empresa de representação comercial de produtos de modas do Brasil e o showroom mais desejado pelas marcas que querem se posicionar no mercado. A gente vai conhecer hoje a história inspiradora e incrível do Gustavo Fará. Fica aí com a gente até o final que o programa tá show. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, talk show para você do setor têxtil, confecção e moda. Lembrando para você se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida, compartilhar esse conteúdo com quem você gostar, com quem você quiser e também ativar o sininho porque toda quinta-feira a gente tem um programa novo que normalmente é show. E hoje, cara, hoje é um programa ultra mega especial porque eu tô recebendo aqui um cara que eu já conheço assim de ouvir falar há muitos anos. Eu tenho mais de 20 anos no mercado têxtil, como representante. Enfim, uma vez representante a gente nunca deixa de ser, né, Gustavo? Mas eu conheço esse cara aqui de ouvir falar há muitos e muitos anos. É uma referência hoje no mercado, quando a gente fala de representação de grandes marcas, de showroom em São Paulo. E, cara, é muito legal te receber aqui hoje, não te conhecia pessoalmente. Normalmente a gente fala assim, na TV o cara parece maior, tal, mas você é grande também. Aqui é o contrário, cara, pessoalmente você também é grande. Já foi mais. Não só no trabalho, é mesmo? É. Cara, eu também já fui grande, você acredite ou não, né? Ah, é? Aí põe a foto aí pra você ver. Põe a foto aí. Hoje eu fico até com uma certa inveja boa, sabe, cara? Porque eu tenho uma preguiça de treinar. Com tudo isso que você faz, você ainda tem tempo pra treinar, malhar, cara? Eu nunca abri mão disso, porque como eu comecei com mala, atendendo muito cliente... Ah, sim, é verdade. E, cara, assim, eu acordava até nas cidades, quando eu viajava... Ia treinar. Eu ia acordar, era o meu primeiro ato. A academia abria e eu estava lá. Cara, a gente precisa ser forte, porque eu carregava umas 7 malas na época também, né, cara? Tem que ter uma disposição. A minha coluna foi embora por conta disso também, cara. A minha também. Mas só pra você ter uma ideia com quem eu tô falando, Gustavo, dá uma ideia pra gente, algumas marcas que você representa hoje. A GFN hoje no seu portfólio aproximadamente 30 marcas. A gente trabalha com a Farm, Animale, Osklen, Sacado, Boy, Cantão, Reserva, as principais marcas hoje do mercado. Precisa falar mais, cara? É impressionante. A história dele é incrível, vocês vão gostar muito do programa. Queria aproveitar, deixa também, para agradecer as grandes marcas que são parceiras do programa, a Epson, a Brand Têxtil, a CHT, a Santista, o Busca Têxtil e a... Estou esquecendo de alguém? Audaces, pelo amor de Deus. Conhece a Audaces, Gustavo? Conheço. Audaces, parceiraça também. Muito obrigado pela parceria de sempre. Gustavo, cara, tem muita história. Só pelo que a gente conversou no bastidor, cara, eu acho que daria uns 5 programas no mínimo, né, cara? Dá. Um programa para cada momento, cada fase da nossa vida como representante, enfim. Mas como é que começa a sua história? Cara, minha história começa no momento que eu decidi ser representante, porque essa coisa de você ser representante, geralmente representante antigamente, há 20 anos atrás, eram aquelas pessoas que não conseguiam fazer nada na vida e viravam representantes. Exatamente. Eu virei representante porque eu escolhi ser representante. Eu sou de uma família de libanês e sempre ligado a varejo. E eu começo exatamente quando eu mudei para São Paulo. Eu sou carioca e falei, vou ser representante, mas eu quero ser em São Paulo. E aí eu fui trabalhar em um showroom e rapidamente fiquei trabalhando nesse showroom por 1 ano e abri a GFN. Nesse 1 ano já abriu a sua empresa? Foi. Quando eu completei 1 ano, eu pedi demissão, saí e montei a minha empresa. Esse showroom já trabalhava com uma marca assim, não precisa falar, não precisa citar nome, mas alguma marca conhecida? O showroom que eu trabalhava como vendedor? Isso. Trabalhava, era coach. Ah, coach. Era um showroom que tinha 2 Já começou bem, representantes. então. Só que eu era preposto, eu não era representante, não. Ah, tá, preposto. E aí eu fui pela jornada para começar a GFN com menos 12 mil. Preposto, para quem não sabe, é aquele cara que ajuda o representante, certo? Ele trabalha pro representante. E você sabe o que é começar uma empresa com menos 12 mil? Nossa. Menos foi assim? 12 mil é porque eu penhorava meu palio.
E o Palio eu não podia vender, porque eu precisava dele para vender, porque eu ficava vendendo de porta em porta, exatamente. Né? Então, como eu não tinha dinheiro nenhum, eu ia no banco, penhorava meu Palio e ele era o dinheiro que eu gastava na estrada. Paulinho rendeu, então, Não, né? ele multiplicou, ele era próspero. Que bom, cara. Mas, assim, eu era tão louco, assim, obcecado, tinha um propósito. Eu não falar com você que eu nunca imaginei ser o maior representante do Brasil, mas eu tinha o propósito de ser o maior de São Paulo. Tá. Então, eu não tinha dinheiro para ter showroom, eu vendia de porta em porta, mas eu já tinha 4 prepostos, trabalhando na sala da minha casa. Tá. Rapidamente, todo mundo, a pergunta que todo mundo faz para mim é a seguinte: qual foi sua primeira grande marca? A primeiro grande barato foi que eu não tive uma primeira grande marca, eu tive 2 pequenas marcas que eu transformei em grande. Tá. As 2 primeiras marcas que eu tive são uma marca que não existe mais, uma do Ronaldo, chamava Abusiva, um cara que eu tenho muita gratidão porque foi o primeiro cara que chegou e acreditou em mim. Às vezes eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro para vender a marca dele, ele antecipava e eu, em um ano, coloquei a marca dele com 200 clientes em São Paulo, que na época marcas consagradas como Cantão, que na época era um sucesso, e é um sucesso até hoje, mas não tinha essa carteira Era de uma cliente. marca feminina? Era uma marca feminina. Só para você ter uma ideia de tão pequena que ela era, ela não tinha dinheiro para fazer catálogo. Então eu andava numa sacolinha de papel com 5 melhores peças, que os lojistas vão mostrar, e falava, isso que é a marca, deixa eu abrir a mala. Até porque a grande dificuldade do representante, a gente fala até hoje, é abrir a mala, né? O grande desafio do representante é abrir a mala. E o segundo é o tempo. Abrir a mala não no sentido de abrir o zíper, né? A gente fala abrir a mala de ter a chance de mostrar o seu produto para o lojista. Porque a gente viaja com mostruários de 200 peças, 300 peças. Então, você pegar esse mostruário e mostrar peça a peça no balcão da loja, viajar 500, 1.000 quilômetros por semana, é uma coisa muito desgastante. Então, para você se diferenciar de todo mundo que está ali, você tem que ser mais rápido, mais eficiente. Então, a maneira com que eu conseguia abrir a mala e a maneira como eu ordenava aquela mala, tipo assim, a sequência de peças tinha que ser sedutora. Exatamente. Porque As senão mais eu legais não no conseguia começo. chegar até o final. Então era tudo muito pensado e assim, tudo com muito pouco dinheiro. Eu sempre friso muito isso porque eu tinha muito pouco capital. Eu lembro que de cenas assim que pessoas falavam assim, eu falava, tinha a Viviane, a Rose, que trabalha comigo até hoje. Que legal. E eu falava assim, Rose, não passa desse pedágio. Onde você está? Eu estou em Rio Claro. Não passa do pedágio que não vai ter dinheiro para debitar. Então se volta, para e vai a pé. Porque senão vai travar o cartão. E era nesse dia. No perrengue mesmo. E estava tudo bem, só que a gente tinha propósito. A gente fazia coisas de segunda a sexta que não se tinha visto no mercado até então. Assim, eu era uma força da natureza. Então, assim, eu tinha um propósito de fazer, de vender, eu não aceitava eu não aceitava derrota, eu não aceitava sair da cidade sem fazer a cidade. E era uma coisa minha comigo mesmo. Mas, assim, ao mesmo tempo, era uma força de um propósito obstinado de onde queria chegar, que hoje em dia é difícil de a gente ver. Muito. Essa geração nova que está aí, eu fico muito preocupado. Porque não tem mais essa pegada. É uma coisa de eu não faço isso, eu quero ser feliz. Então, cara, assim, a gente Não, eu sabe... também não enxergo hoje, assim, esse pessoal novo. Aliás, cara, eu não conheço representantes hoje novos. Eu não sei se eu posso estar enganado, mas... Não, na verdade, teve um esvaziamento enorme do mercado de representação. Assim, indiretamente, a GFN fechou mais de 15 showrooms em São Paulo. Porque a gente profissionalizou o mercado. Isso eu vou explicar no segundo momento, porque foi quando a GFN toma forma, né? Tá. Quando a GFN, eu consigo ter, na minha época, era uma audácia, porque quando você abre uma empresa no Brasil sem capital nenhum, eu abri um showroom de 45 metros, assim, para mim aquilo era uma fortuna. Sim. Só que, assim, eu já tinha 500 clientes. E nessa época, nesse primeiro showroom, quantas marcas? Tinha 4. 4 marcas. 4 marcas. E quantas pessoas trabalhando com você? Eu já devia ter umas 12. É mesmo? É. Eu nunca consegui gerir uma marca sem... Isso em quanto sem tempo de quando você começou essa história? Um ano. Em um ano? Em um ano. Foi um ano. Cara, isso é muito... Um ano na mala. Aí a gente conseguiu montar o showroom
E aí foi muito avassalador. Porque isso foi uma coisa muito engraçada. Assim, primeiro showroom, eu não cabia os clientes dentro do showroom. Então tinha vários showrooms em São Paulo, cheios de pessoas, cheios de uma infra e tal, mas não tinha cliente. O meu tinha 45 metros, era numa sobreloja de um prédio assim, e fila para entrar. Caramba. Então isso foi uma coisa que eu colhi muito da época que eu estava na estrada, porque eu ficava de segunda a sexta vendendo, e depois eu pegava as associações comerciais do polo de região, e eu dava treinamento de varejo. Porque eu identifiquei naquele momento que os vendedores, os gerentes e até os donos de lojas eram muito carentes de informação. E essa foi a primeira grande conexão que eu tive com os lojistas, porque depois que eu entrava na loja do cara... Você não só vendia, como dava essa assistência. Porque tinha aquele modelo de representante que aparecia, vendia e sumia. Exatamente. Então, quando você ia lá, vendia, e você falava assim, eu vou estar aqui final de semana para ensinar a sua equipe a vender... Maravilhoso. Não, depois que eu transformava a venda do cara, a vida do cara, a equipe do cara, porque teve muitos desses clientes que me contrataram para treinar equipes de 20, 30, 50 pessoas, redes de lojas no interior. E muitas vezes eu chegava e falava para eles, olha, seu gerente não serve. A gente vai ter que demitir, vai ter que contratar. Até isso? Não, tudo, vendedor. E às vezes, muitas vezes, você mudava a vida da pessoa. Eu lembro que uma vez, se ela me assistir, queria até mandar um beijo para Sandra de Franca, nunca vou me esquecer. Sandra me contratou, fui para Franca para ficar 4 dias, eu fiquei 10. Só que quando eu entrei, eu tinha aumentado o faturamento da loja dela em 50%. Caramba. Então isso é substancial. Porque teve... O treinamento você dava no ponto de venda. No ponto de venda, depois quando eu fui crescendo, porque eu tinha muito clientes, eu pegava a associação e dava para... Juntava 10, 20 lojistas e dava... Ia na associação. Fazia, mas teve os lojistas que me contrataram como consultor. E aí eu fazia um trabalho específico, analítico, para aquela empresa. Sandra era uma lojista que tinha, na época, uns 15 lojas em Franca. Caramba. É um avião. Agora, você falou de alguns perrengues, mas, cara, vamos falar mais. Eu gosto de saber dos perrengues, porque cara, muita gente se identifica, né? Eu tenho maior orgulho da minha história. Eu tenho maior orgulho de falar que realmente... Alguns que marcaram você, assim, você fala, meu, cara... E assim, é muito gostoso falar de perrengue sem drama, porque, cara, é drama zero. Sim. Tipo assim, eu não tinha dinheiro, mas eu era super feliz e a gente vivia bem com o que tinha. Exatamente. Mas assim, era um fato que a gente saía para vender... A gente não tinha dinheiro para gasolina, alimentação, hotel, então a gente ficava em hotel de caminhoneiro, aqueles em cima da rodoviária, com banheiro coletivo no... Cama confortável. Verdade. Não, a cama era um V, assim, a marca do corpo. Eu tô falando sério. E assim, eu lembro que era uma sala do tamanho... O quarto eram 2 vezes esse sofá aqui. E aí tinha medo de ser assaltado, assim, roubarem minhas malas, imagina, eu tava morto. A sua vida tava ali, Eu subia todas as malas, empilhava assim no canto, ficava igual um sarcófago. Aí eu dormia do lado. E aí, cara, porque tinha que pegar ainda, não podia passar de... Eu lembro nitidamente disso, não podia passar de R$20 e tinha que dar o jantar. Porque aí a gente pegava, jantava e depois... não, o jantar, desculpa, o jantar sempre davam. Tinha que dar o café da manhã. Então a gente comia muito pão no café da manhã. E esse era um perrengue engraçado. Bastante pão no café da manhã porque a gente não almoçava. Porque a gente não tinha grana. Aí eu fiquei 1 ano comendo 2 serenatos do amor. Que chocolate dava energia. Nossa Senhora. Porque aí eu aguentava até... às 20 horas, que era quando eu entrava no outro hotel que eu pegava o jantar. Nossa, Gustavo. É legal porque a gente às vezes se identifica. Eu também já comi em cada lugar que eu não acredito até hoje, assim, às vezes por preço. Fala, meu, cara, tenho que fazer um monte de coisa ainda, tô na rua, tenho que economizar. E a gente às vezes cai em cada roubada. Não, e tudo que... Agora, eu falo muito de propósito. Teve uma época da minha vida que, nessa época mesmo que você comentou comigo, que escutava falar muito da GFN, de mim, porque ficou um mito, né? Uma coisa meio... Seu primeiro grande diferencial foi a questão do treinamento? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Se eu tiver... Hoje, isso que eu ia falar, hoje tem muita gente querendo montar showroom. Né? Assim, teve um vácuo, quando a gente profissionalizou o mercado, muita gente quebrou, que não conseguiu virar a chave.
de que tinha que investir em infraestrutura, em pessoal, sim. que não dava mais para ser informal, que não dava para ser ilegal, que não dava mais... porque eu tenho muito orgulho de ter uma empresa 100% formal. Tá. Eu não tenho... E uma curiosidade, falando de empresa, de equipe e tal, as pessoas que trabalham com você são PJs, trabalham com outras empresas ou é exclusivamente com você? São exclusivas, funcionárias registradas com todos os benefícios e banco de horas e são CLT. Isso também é um grande diferencial para quem trabalha com representação. Eu fui a única empresa. A única empresa. É muito difícil. A primeira empresa a falar disso. Eu fui a primeira empresa que depois desse momento de vender serviço, porque quando você não tem dinheiro, você vende serviço. Sim. Então eu ficava assim, incansavelmente vendendo treinamento e estreitando vínculo e conseguindo entrar na loja do cliente, conseguindo fazer ele melhorar. E com isso, eu tinha uma conexão com ele que ninguém tinha. Muitas vezes o cliente estava dentro de outro showroom, o representante ligava para ele e falava assim, não, porque eu estou com uma marca aqui. Aí ele ligava para mim, Gustavo, você acha que eu compro? O que você acha? Te ligavam até para... Muitas vezes, olha, eu como fiz... consultoria mesmo. Eu fiz muitas vezes planejamento de compras de clientes de outras marcas para eles irem comprar em outro showroom. Caramba. Então, assim, isso é um primeiro grande vínculo. O segundo foi infraestrutura. Porque na época... não existia, não se falava tão abertamente de VM, de video merchandising, de marketing, de cheiro, de experiência, Não era uma coisa... Eu fui o primeiro showroom estruturado. Muitas vezes a própria empresa não tem, né, uma estrutura assim para receber os clientes. O maior desafio era convencer as empresas. A criar a te ajudar nessa estrutura. A diferenciação entre o showroom e um açougue. Posteriormente, até os açougues se renderam a isso, né? Porque você vai em boutiques de carne hoje, que são uma experiência. Mas, assim, eles tinham que entender que quando eu estava na Osklen, eu tinha que ter a atmosfera da Osklen, eu tinha que ter o cheiro da Osklen, eu tinha que ter o cabide da Osklen, eu tinha que ter o VM da Osklen. E quando eu ia para a Animale, era uma outra sensação que eu tinha que deixar para o meu cliente. Então... Isso, e a GFN é assim, cada sala que você está, você tem a experiência da marca. Isso é muito legal, porque quando a gente está falando de malas, a gente tem os produtos ali numa mala, né? E você está mostrando o produto e tal, mas a experiência de você ter um canto, um corner da marca, num showroom, com essa experiência de cheiro, de, sei lá, de conceito, é totalmente diferente. Não, e eu tinha que apresentar um diferencial, porque... Esse segundo momento da GFN, que foi o momento da infraestrutura, era o momento que eu ia virar para o cliente e falar assim, eu quero a minha fatia do bolo. O que é isso? Eu fui o primeiro showroom a falar de negócio com o cliente. Falar de renda per capita, falar de divisão de praça, falar de exclusividade, que a exclusividade tinha um preço, ou que ele não estava aproveitando aquela cidade como ele poderia, que ele tinha que comprar mais, que ele poderia crescer. Então foi uma coisa que tirou... Porque naquela época, 20 anos atrás, tinha muitos lojistas que falavam, as botiqueiras, elas falavam para você assim, eu não falo de número. Eu falava assim, a gente não vai conseguir trabalhar. Por quê? Como que a gente vai ter varejo e não vai falar de número? Então, tipo, é uma coisa louca, porque eu não falo de número, eu quero exclusividade. Sim. Não tem como, a conta não fecha. E aí, eu tinha que oferecer algo, toda vez que você vai tirar alguém da zona de conforto, você tem que oferecer alguma coisa para compensar, no sentido de... Poxa, mas você me oferece tudo que todo mundo me oferece, ainda quer ter esse tipo de conversa comigo? Então, essa coisa de ter uma equipe qualificada para conseguir ter essa conversa, ter uma infraestrutura que ninguém tinha, no segundo ano de GFN, a gente já tinha 3 andares desse prédio. Caramba. A gente já era a maior empresa do país. Isso que eu ia te perguntar, em que momento que você sentiu, assim, desse início de história? Cara... Deu a virada, foi assim, agora... A primeira grande virada foi com 1 ano, com o primeiro showroom. Tá. Que quando eu entrei, eu lembro assim, uma sala... Nessas 4 marcas que você tinha, já eram marcas conhecidas? Eram nenhuma marca conhecida. Nenhuma marca conhecida. Marcas que eu fiz aqui, que nunca tinha tido um cliente em São Paulo. Tá. E aí, o primeiro choque que eu tomei assim foi, eu cheguei no meu showroom, tinha 45 metros, eu entrei e falei, não dava para entrar. Caramba. Eu falei, cara, a coisa virou. E uma outra curiosidade, cara, que é uma coisa que a gente sempre questionava.
Como é que você Eu acho que assim, o diferencial do showroom pode ter levado a isso, de levar as pessoas para o showroom. Que é uma grande dificuldade, eu lembro a gente como representante, em época de lançamento de coleções, de feiras em São Paulo e tal, a empresa até fazia um ambiente de showroom, com coffee break e tudo mais, café da manhã, para levar os clientes no showroom. A maioria, eu trabalhei muitos anos no mercado infantil. Não gostavam de sair da loja. Você tinha que ir na loja do cliente. Para você tirar o cliente da loja, você tinha que oferecer desconto, enfim, um monte de coisa. Isso foi uma né? outra estratégia que Então, eu, assim, mais uma vez, com uma inveja boa, eu falo assim, porra, meu sonho de consumo era ter um espaço onde todos viessem a mim. E que eu pudesse ter meu mostruário organizadinho, em cabide, caramba. Cara, toda dificuldade, toda dificuldade você tem que transformar em oportunidade. Sim. Eu sabia que eu ia montar um showroom que eu não tinha dinheiro para montar, que eu ia tirar uma rotina, que era o cliente me receber na loja. Então, o que eu fiz? Eu chamei todos os donos de marcas e falei assim, gente, tem que fazer uma lâmina de negócio. Então, o cliente tinha um markup. Na época, eu tive que explicar para muito dono de fábrica que era markup. Eu não sabia. Não sabia. Porque era meio praxe do mercado. Todo mundo dividia o preço no meio e vendia para atacado. Sim. Aí eu falava assim, então quem vier na primeira semana e comprar dentro do showroom vai ter 120 dias de prazo. Tá. Vai ter markup de 2.4. Começou a criar uns diferenciais. Essa lâmina de negócio era só para quem comprava presencial dentro do showroom, que não tinha internet, Tá. né? Não tinha venda remota. Tá. Então, tipo assim, isso foi um grande pulo do gato. Por isso que deu esse gargalo que eu falei de tanta gente, porque, cara, todo mundo queria esses 120 dias com um desconto de 8%, que na época era markup de 2.4. Tá. Então, se o cara está me dando 8% e me dá 120 dias, eu tenho que ir lá. Que era só presencial. Entendi. E aí, para ir na loja dele, eu reduzi o prazo. E aí você negociava com a empresa? Com a empresa. Tá, já combinava. Não, e aí eu dava para a fábrica uma coisa muito preciosa. Eu dava 80% da venda em uma semana. E aí, para o corte, para a produção, os caras estavam no céu. Os caras apostavam 100%, de repente entrou o Gustavo e não precisava apostar mais nada. Porque eu dava a informação da venda em uma semana. Tá. Então, é uma coisa que, de sair o tempo todo da linha do óbvio, do padrão da de zona mercado. de conforto e ali. O padrão de mercado que tinha não funcionava. Então, a GFN remodelou o mercado. E aí, logo depois, foi uma explosão. Todo mundo queria saber quem era aquele maluco da GFN, aquele carioca que estava fazendo essa confusão em São Paulo. Tinha uns representantes super grandes em São Paulo, super chiques, a gente ouvia muito falar. né? E aí era uma coisa do representante que não viajava, do representante que não sei o quê. E eu não, eu era aquela coisa mais bagaceira, que trabalhava pra caramba, fazia tudo, lavava o banheiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar a copeira, então chegava uma hora mais cedo, lavava o banheiro, fazia o café. E era essa correria. Um ano depois, todo mundo quis... Aí as fábricas, das quais eu não trabalhava, começaram a querer entender como que a Tantan tinha ressuscitado. Uma das primeiras marcas era a Tantan. Eu peguei a Tantan com 17 clientes e em um ano coloquei com 300. Caramba. Em São Paulo. E a Abusiva, que não é uma marca que nem existia, e eu botei com mais de 200 clientes em um ano. E aí começou a incomodar muitas grandes marcas, porque, por exemplo, naquela época, eu tinha mais cliente que a Farm, eu tinha mais cliente que a Espaço Fashion, eu tinha mais cliente que o Cantão, eu tinha mais cliente do que todas as grandes marcas carioca em duas marcas pequenas. E aí foi o segundo momento que você me perguntou. Quando foi a virada? Foi quando o showroom teve um ano, e aí as grandes marcas começaram a me assediar e eu fechei com o grupo AMC. Exclusividade, que é o dono da Coach, Coca-Cola, Sommer. Tá. Na época acho que não tinha Fora e Triton. Era só Coca-Cola, Coach, Coca-Cola e Sommer. E aí, nesse segundo momento, eu vi o meu showroom todo para essas marcas, e aí foi a explosão de Gisele na Coach. Sim. E aí foi uma maluquice. Cara, de todas essas marcas que passaram por você ou que ainda estão com você, tem alguma assim que foi muito importante para o seu crescimento pessoal, até como estrutura de empresa tal, e profissional, Gustavo? Cara, assim, eu não tenho... Fala uma marca que marcou para mim, assim, cara. Eu não tenho como não falar da Coach. Assim, a Coach foi uma marca, eu lembro que em 2002, as grandes marcas de São Paulo, né, chamavam a gente dos capiais do Rio Grande do Sul. Tá. Não, que essa marquinha aí depois a gente praticamente quebrou todas as marcas, assim.
Posteriormente a Coach comprou a Triton, a Fórum. Sim. Então, isso foi algo inédito, mas foi uma coisa com muito estudo de mercado. A gente não entrou no mercado, a gente criou um mercado, porque a gente entrava na loja que vendia Zump, Triton, Elos, e eles faziam cancelar nossos pedidos. Então, a gente foi para uma segunda loja na cidade e transformou aquela loja na melhor loja da cidade. Mas com isso, com treinamento, com infraestrutura. A gente ensinava aquele lojista a trabalhar, a gente fazia ele a reformar a loja. E a marca vendia muito, e a explosão da Gisele, da roupa. E aí se transformou, naquele tempo, a maior marca do mercado. Vocês impõem exclusividade assim, para o cliente? Por exemplo, se você trabalha comigo, você não pode trabalhar com marca X. Tinha isso, não? Cara, eu sempre achei muito... Tinha isso, Tinha. Mas eu nunca virei para um cliente e falei que se você comprar uma marca, eu não te vendo as minhas, porque eu acho isso meio deselegante. Às vezes era a exigência da própria fábrica, Sim, né? mas Vinha da fábrica. Tá. Eu nunca fiz. Não, tinha reuniões para a gente aniquilar. Não vou falar por ética, mas assim, algumas marcas nós fazíamos reuniões para destruir as outras. Que estavam crescendo no jeans, ou estavam crescendo em segmentos daquela marca que iam incomodar no faturamento. Mas eu nunca cheguei para um cliente meu em 20 anos, cheguei e falei, se você comprar essa marca, eu pude ter chegado para alguns clientes e falar assim, olha, não é mais interessante eu vender para você esse valor. Então, já se for para comprar esse valor, você está enchendo sua loja de marca, eu vou tirar a minha marca, que é um direito que me cabe. Sim. Né? Então, assim, agora falar para ele que se ele comprar aquela marca X, de terceiros, eu não vendo, eu acho meio deselegante. E uma marca puxa a outra, né, Gustavo? Não, aí, assim, sabe aquela coisa quando todo mundo quer e você fala não? Eu fiquei uns 5, 6 anos exclusivo da Coach, da MC Texto. Cara, eu era muito assediado, muito. E eu tinha que falar não, porque eu tinha contrato de exclusividade. E até quando eu rompi com eles, e foi a terceira, segunda explosão. Eu já era o maior showroom do país. Mas você rompeu a exclusividade ou as marcas? Eu rompi a marca Coach, que era a marca que me obrigava a ter exclusividade. As outras marcas permaneceram. Eu tenho negócio com eles até hoje. Há 22 anos eu estou com eles. E aí eu rompi e abri 5 showrooms. Caramba. E em uma tarde daquele rompimento, eu fechei 18 marcas. Agora, para cada marca, você tem uma equipe comercial exclusiva também. Qual que é o segredo de montar uma boa equipe comercial? Que a gente sabe que hoje, principalmente hoje em dia, não está fácil, né? Cara, assim, nada é fácil. Nada é fácil. Mas... se tem uma coisa que para você buscar excelência, você pode esquecer facilidade. Você tem que ser inquieto. O maior inimigo de mim sou eu mesmo. Porque assim... Perfeito. Né? São 20 gotas de Rivotril para dormir, às vezes 5 para acordar. É assim. Eu imagino. A parada, eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, os donos de fábrica sabem que nunca poderia me dar, sabe aquela coisa, vamos pressionar o Gustavo. Não precisa. Eu sou uma pilha e às vezes as pessoas vão... Você é mais pilhado que os caras. Muito mais, assim. E assim, então todo mundo tinha um certo cuidado para conversar comigo. Mas o segredo é, na verdade, saber que você tem que investir nisso, pesado, foi o meu maior investimento. Pessoas, e agora você não pode se... Qual o grande risco quando você começa a perceber que você está muito grande? É você não se canibalizar. Porque o que acontece? Quando o representante começa a crescer, ele começa a colocar o gestor para atender 3 marcas. É aí o grande problema. As minhas equipes sempre foram exclusivas de cada marca. Perfeito. Então, dentro do meu showroom, a equipe do Cantão é concorrente da Farm, que é concorrente da Dress, que é concorrente da Oboy, que é Porque eles concorrem entre eles, que é uma concorrência saudável, né? Exatamente, mais concorrência. Sim. Porque eu não posso dividir a gestão de 2 marcas concorrentes. Então, dentro do meu negócio, cada um tinha que me entregar. E assim, aquela velha premissa, a equipe tem que comer da marca. Sim. A partir do momento que você tem 2 marcas, uma marca nunca é igual à outra. E uma sempre mais forte que a outra. Ele vai em cima da que é mais forte. Você tem marcas concorrentes dentro do seu showroom? São todas concorrentes. Nenhuma equipe trabalha com 2 marcas concorrentes? São equipes diferentes? Eu tenho marcas que têm daquela marca 4 gestores.
Tá. Eu divido o estado em 3 partes, dentro da própria equipe, porque todo o primeiro... E todo esse trabalho que você faz é só no estado de São Paulo, né? Só do estado de São Paulo. Eu tive algumas quebras de paradigmas. A primeira grande quebra de paradigma é assim, eu não divido São Paulo. Então, assim, eu sou o único representante que faço com todas as marcas que eu tenho o estado inteiro. Tá. Porque você sabe que São Paulo tinha aquela coisa de Alto Tietê, Baixo Tietê, Sim, Capital, sim. Vale Litoral. A segunda premissa foi ter 20, 30 marcas dentro de um mesmo showroom. Porque era uma coisa impensável. Cara, é né? loucura. Eu tô Não, era uma pensando coisa aqui, impensável. loucura. Imagina você ter todas as marcas cariocas de estampa dentro do mesmo espaço, sendo concorrentes e entregar um resultado de excelência em todas. Porque o grande segredo é performance. Exatamente. Eu posso ser bonitinho, gente boa, seu amigo, mas se eu não te entregar o número, Exatamente. não funciona. É. Então, assim, o grande, é isso que eu estava falando com você. Então, o grande diferencial da GFN é que é uma empresa de alta performance. Quantas pessoas tem em cada equipe, mais ou menos, assim, por marca? Olha, no total vão aproximadamente 100 pessoas e tem a marca, isso de acordo, a gente vai crescendo de acordo com o tipo de trabalho que precisa ser feito. Porque tem marca que entra na empresa, a gente precisa fazer o vertical e o horizontal. Que o vertical é colocar a marca no mercado e o horizontal é quando você vai capilarizar. Quando você vai capilarizar, às vezes a gente chega a ter 5 funcionários na marca. Por exemplo, Farm hoje, que é o maior case da história do Brasil, nenhuma marca vendeu o que Farm vende hoje. Uhum. Nenhuma marca chegou perto, na verdade, do que a Farm vende. Eu envolvo os 90 funcionários meus na Farm, porque a gente atende em média 100 lojistas por dia. Na Farm. Na GFN a gente chega a atender 300 lojistas por dia. Então, a gente tem 5 mil clientes ativos. Então, é uma rotina. Quando você chega nesse momento nível que a gente está, porque eu acho engraçado que pouca gente me pergunta o que eu fiz para me manter líder de mercado 20 anos. O que você fez para se manter líder de mercado? Eu não sosseguei. Eu até hoje não acho que... Você continua tá com essa pilha assim, até não, hoje? Assim, eu faço até tratamento para isso. É mesmo? Assim, eu sou um cara que, tipo assim, é muito... Eu acho... quando eu venho dar alguma entrevista, ou na época, teve uma época que eu dava muita palestra, né, em associação, essa coisa de Maringá, Você ainda Polo. tinha tempo para isso também? E assim, as pessoas queriam meio que entender essa coisa da GFN, porque as pessoas falavam que eu tinha pacto com o capeta. Essa é a parte mais engraçada, porque eu chegava para cliente e falava, olha, eu não tenho rabo, não tenho chifre. Tipo assim, porque as pessoas tinham que atribuir meu sucesso a alguma coisa sobrenatural. Uhum. Não a trabalho, a dedicação, Sim, a 18 sim. horas de trabalho por dia. Não ao fato de eu fechar minha empresa até hoje. Você que vai lá todo dia. Agora, com a minha marca, o meu maior desafio foi lidar com o representante. Porque o representante começa a ganhar um dinheiro e para de trabalhar. É. Eu trabalho loucamente. E aí, qual era a minha regra? Tem representantes que trabalham com você e saíram para montar um showroom concorrente? Acontece muito. Tem showroom de sucesso. Tem o Bruno Palácio, que é um menino que eu tenho super orgulho dele, assim, porque lá da GFN já saiu. Hoje tem diretores de marcas que saíram de lá. Que legal. Representantes. Teve os que saíram e não deram certo, mas eu Tá. avisei. Esse menino, o Bruno Palácio, ele tinha um tique de tremer a perna e assim, no dia que eu cheguei, a mesa dele estava assim. Aí eu falei, o que foi, Bruno? Aí ele falou, ele tinha recebido o convite da primeira marca dele. Eu quase tive que fazer um documento, falei, vamos fazer o seguinte, vai, você está pronto, vai dar tudo certo. Aí ele, não, você quer me mandar embora? Eu falei, não, eu tô querendo falar que você está pronto. E que se der tudo errado, eu te contrato de novo. E aí ele é um sucesso, ele tem 5 marcas, 6 marcas aqui, eu tenho um showroom lindo nos Jardins, e é meu amigo até hoje. Que legal, Bom Gustavo. a gente ver o povo crescer. Né? Você acha que essa sua postura, sem papa na língua, né? Essa dedicação, essa vontade, essa perseverança, é o segredo para construir uma parceria de sucesso com as marcas que você trabalha? Cara, eu acho que... Ou tem algo a mais ainda? Eu acho que o grande segredo sem dúvida, a performance.
Performance. Eu não sou uma flor do campo. Porque eu imagino que, assim, essa sua postura, né, e eu acho que é muito certa, muita gente fica assustado, né? Fala, porra, o cara tá exigindo, é isso, aquilo e tal. Foi uma coisa, eu acho que eu fui um dos primeiros representantes a falar com o dono de fábrica de igual para igual. Não que eu fosse melhor ou pior, mas que de falar para grandes grupos ou grandes marcas, que eu não vou citar aqui por ética, porque é até uma conversa privada, mas de virar para uma das 5 maiores marcas do Brasil e falar assim, não me interessa. Essa comissão não fecha. Tá. Olha, te desejo todo sucesso. Mas a minha marca é maravilhosa, mas eu não consigo pagar a conta. Tá. Então, eu acho que eu fui o primeiro representante a falar de orçamento. Porque isso me intrigava muito. Porque dono de marca, muitas vezes, não gosta de representante. É uma relação muito esquisita. Então, assim, aí o cara vai no shopping, vai abrir uma loja, o shopping estupra ele. Ele não negocia nada, arranca tudo dele. É verdade. E o cara, às vezes, que bota a marca dele no mercado, que distribui a marca dele, ele se ofende se esse cara tem uma conversa de igual para igual com ele. Por quê? Eu fui uma empresa que eu fazia planejamento, que eu faço planejamento anual. Eu tenho uma empresa que eu faço DRE por marca. Eu sou uma empresa que eu faço performance. Eu não deixo uma marca para pagar a conta da outra. Perfeito. Eu já virei para a marca e falei assim, não, mas a gente não vai ter 2 carros na estrada porque a sua marca não performou para cobrir esse orçamento. E eu não vou tirar da marca XYZ. Então, isso era muito novo há 20 anos atrás. Porque hoje, quando a GFN é uma empresa que movimenta quase 500 milhões de reais no estado de São Paulo, isso parece uma São história... números incríveis. Incríveis, assim, Incríveis. assustadores. Assim. Só no estado de São Paulo? Ter 5 mil clientes no estado de São Paulo. E é mais impressionante porque, como a gente vive num país de roleta financeira, chegar lá não quer dizer muita coisa. Agora, se manter líder de mercado nacional por 18 anos é uma coisa que eu me orgulho. E assim, a GFN está pronta, a gente tem um showroom hoje de 11 mil metros quadrados. Caramba. Que fica onde? Na Avenida Sumaré, em Perdizes. Tá. E a gente está tendo que expandir. Porque hoje eu estou bom, conversando com você e eu tenho 9 marcas que já devem estar há um ano querendo entrar negociando lá. E eu não tenho entrar. espaço. Então, quando eu fui para o meu primeiro prédio, são 3 prédios de 5 andares, geminados. Quando eu aluguei o primeiro prédio, eu peguei o primeiro prédio, eu lembro que foi um marco, né, porque eu estava desativando os 5 showrooms e pegando um prédio de 5 andares. Aí teve um momento que eu tinha pacto. Desativando para crescer, não é que você tá... Não, eu estava triplicando. Sim, tá. Pegando um espaço que era uma fábrica gigante. E nesse momento eu tinha acabado de sair, né, do rolê que eu tinha pacto com o diabo. Aí, e depois o pessoal falou que eu era megalomaníaco. Esse moleque vai quebrar agora. Porque agora é que ele vai quebrar. Cara, tá maluco? Pegar um prédio de 5 andares? Torcendo, né? Agora vai. Um showroom agora de 5 mil metros. Eu fiquei 4 meses com esse showroom. Tive que pegar mais 2 prédios do lado. Caramba, Gustavo. E agora eu estou 1 ano segurando para pegar o próximo prédio de 5 andares que tem geminado ali. Porque por uma questão de vida. Eu quero ser pai, casei, enfim, essa coisa toda. Porque eu vivi para GFN, eu vivo. Chegou um ponto que eu mudei para ser vizinho. Porque eu sou tão obcecado. Eu sou tão obcecado. É minha vida, não tem diferenciação entre lazer e trabalho. Teve alguma marca que já esteve na sua mão e você recusou e se arrepende? Fala, porra, devia ter pego. Cara, não tem. Não tem. Eu sou mais de me arrepender por excesso, por falta... eu sou muito analítico. Muito numérico e analítico. Então, se eu falei não para aquele negócio, foi porque naquele ou momento, ele não ia dar lucro, ou eu não ia conseguir entregar uma performance, uma dedicação que aquele negócio merecia, porque isso também me martiriza. Eu pegar uma marca e não conseguir trabalhar direito. Sim, isso é ruim para todo mundo. Ou eu não tinha simpatia por quem estava à frente da marca ou o dono, porque de uns 5 anos para cá,
A questão do bem-estar, de amar estar ali, ou o dono da marca. Porque não é só a marca em si, Não né? é, porque É o vem que um envolve combo a marca. junto. Exatamente, Então, essa coisa de ser feliz, de ser leve, de ser prazeroso, da pessoa querer estar muito comigo. Porque uma coisa que eu aprendi também, teve umas 2 marcas que eu tive negócios, uma de 9 anos, a outra de uns 2 anos, mas que lá no fundo eram marcas que sempre sonharam em ter showroom próprio. Então tinha um recalque do meu sucesso. Então, trabalhar com quem não quer trabalhar com você é um preço muito alto. Eu hoje só trabalho com quem quer tá muito afim de trabalhar comigo e eu estou muito afim. Senão não rola, senão não é leve. Não, perfeito, cara. E você deve ter acompanhado assim lançamento de várias marcas Não, da novas. própria Aliás, Farm. tem muita gente que empreende com a sua própria marca. Hoje a gente vê muito isso no Não, mercado da própria também. Farm também, né? Muitas marcas nasceram atacado ali dentro. Sim. Né? E tem muitas. A Farm é uma empresa de capital aberta, hoje é uma empresa de 1 bilhão e 400 milhões, e ela começou atacado ali. Na GFN, falando de estratégia de expansão, mas assim, inicial. Atacado zero. Mas muitas empresas lançam e pecam por algum motivo e não dá certo, enfim. Onde que você acha que essas empresas mais pecam na hora de lançar uma coleção para o mercado? Existe uma distância muito grande da eficiência para o capricho. Muita gente cria coleção fazendo o que quer. E você tem que fazer o que querem comprar. E isso tem uma distância gigante. Então, tipo assim, fazer uma marca eficiente é diferente de fazer uma marca bonita. Eu vi muita marca que o produto era lindo e não vendia. Porque não é aquilo que o mercado quer. Porque o mercado é soberano. O mercado fala para você, eu quero isso. Então não adianta se você falar que o mercado está falando que quer abacaxi, se você vai fazer banana, você vai ter fracasso. E às vezes a banana é linda. Sim. Mas não vai funcionar, porque o mercado quer abacaxi. Então, tipo assim, eu acho que o despudor do dono, da equipe, a troca entre a equipe de comercial e estilo e marketing, eu acho que isso faz uma receita de sucesso. Agora, tudo que leva soberba, arrogância, eu acho que isso distancia muito do sucesso. Cara, eu vendo tudo isso assim, eu fico pensando, como deve ser a loucura do seu dia a dia, cara? Como é que é o seu dia a dia? Como é que é o dia a dia da GFN? Assim, não tem glamour nenhum não, porque as pessoas acham que é super bacana. Não, eu nunca conheci o glamour da moda. A coisa que eu nunca conheci foi o glamour. Assim, cara, eu sou uma pessoa extremamente sistemática, como eu já disse, então eu tenho toque real. Então, assim, eu nunca consegui botar meu celular no silencioso. Por exemplo, assim, você me perguntou que eu já tinha olhado 30 vezes. Porque, assim, eu nunca silenciei cliente, por exemplo. Então, você imagina o que é de PIN do meu WhatsApp? Imagino. Todos os meus clientes têm meu celular. Você até hoje dá atenção, atende todos? Eu não consigo atender fisicamente todos, Sim, mas sim. eu estou ali todos os dias. Se o cliente quiser conversar comigo, agora, todo mundo tem acesso. Eu faço questão de deixar meu celular no site de todas as marcas. Todos eles têm acesso a mim. Então, ontem mesmo eu estava fazendo uma live com uma cliente de lançamento, e eu estava fazendo com ela. Então, assim, eu acho que a acessibilidade, eu gosto muito de acesso. Meu showroom não tem recepção. Tá. Eu gosto da coisa de entrar... Entra e já está lá. E já pode ir para onde quer. Eu gosto dessa coisa. Então, assim, eu acho que você se tornar... Mas horário marcado? Sim, sempre com horário sempre marcado. Porque senão dá gargalo. Tá. Mas assim... Mas não tem aqueles clientes que, eu tava passando aqui, não, vem ver. Tem na Farm, então, que a roupa acaba, primeiro dia, dá aquela tem desculpa, uns tava 30 aqui. que não estão marcados. Assim, a gente leva bem isso, sabia? A gente leva bem. Agora, a gente criou uma história na GFN, uma história de muito respeito. Respeito pelo negócio. O cliente sabe que a gente não é o showroom que vai ficar tomando champanhe, ou comendo pão de queijo, ou fazendo festinha e não falar de negócio. As pessoas sabem que elas vão para lá fazer negócio. E que elas vão ficar, fazer a parte que cabe a elas e a que cabe a mim. Então isso foi uma grande conquista, porque eu presenciei showrooms em São Paulo que o cliente entrava e saía
e não falava de compra. Eu ficava muito assustado com isso. Porque não, então... E ela tomar um cafezinho? Lá é uma coisa de negócio. Sim. Então, isso a pessoa que entra já sabe disso. Sabe. Senão você amarra, opa, até porque vem como aqui. é um showroom que tem muito cliente, se o primeiro cliente das 9 quebrar essa cadência, ele vai prejudicar o das 11, porque naquela mesa tem clientes marcados de 3 em 3 horas. Por mais que eu tenha 150 mesas no showroom. Tá. Mas o horário é feito para receber o cliente sentado, confortável. Então, é feito por mesa e por horário. Então, é uma gestão de detalhe. Agora, Gustavo, o consumidor mudou muito, né? A forma de consumir mudou muito. A personalização, as peças exclusivas, enfim. Isso a gente sabe que acaba refletindo na forma de produzir, na forma de vender, na forma de entregar. Você sentiu essas mudanças com tudo isso que está acontecendo? Cara, Segura aí, o papo tá bom, mas esse é um assunto para o próximo programa na semana que vem. O papo tá demais, Gustavo. Então você fica aí com a gente, você pode ver que o assunto é muito legal e tem muita coisa boa que eu vou perguntar para o Gustavo ainda pela frente. Fica aí com a gente, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com muita gente, dá aquela curtida e aguarde quinta-feira que vem a continuidade desse programa incrível. Fica aí com a gente que o programa de hoje foi show e o da semana que vem vai ser show porque o têxtil é show.